Saúde com Alcione Marocolo. Oferecimento: Farmapele. Saúde, beleza e performance em um só lugar. Vem pra Farmapele. Hospital 9 de Julho. Há mais de 40 anos como referência em oncologia. Cruz Odontologia. 3 gerações onde tecnologia e excelência se encontram para cuidar de você. Doutor Felipe Coelho. Ortopedia e tratamento avançado da dor. Instituto Edras. Excelência em performance e longevidade. Viva mais, viva melhor. A disfunção da articulação temporomandibular é o tema do Saúde de hoje. O especialista já está conosco, Dr. Mauro Cruz, que é uma sumidade na sua área. Eu estou muito alegre de recebê-lo, primeiro pela nossa amizade, segundo porque você está nos apoiando, nos ajudando a levar informação de qualidade para a audiência da Alterosa. Bem-vindo. Olha, eu que agradeço profundamente, e Alcione é uma excelente condutora dessa sociedade de Juiz de Fora na comunicação. Há anos ela faz isso com maestria. Então é uma grande satisfação estar aqui com você, também pela nossa amizade. A Cruz Odontologia está conosco e muito nos honra. E vamos falar de um assunto importantíssimo para a saúde do brasileiro, essa disfunção dessa região que causa tantos problemas. O que é a DTM? A DTM, a sigla quer dizer disfunção ou desordem temporomandibular. Isso é a disfunção do sistema estomatognático. O que é o sistema estomatognático? O organismo foi programado, Papai do Céu programou o nosso organismo criando vários sistemas. O sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema circulatório, e o sistema estomatognático se compõe dessa região da face, pescoço, maxila, mandíbula, articulação temporomandibular. Então, quando isso foi criado para desempenhar uma série de funções, Isso que eu estou fazendo agora, por exemplo, é uma função complexa. Falar é uma função complexa feita pelo sistema estomatognático. Mas mastigar, deglutir, respirar, sentir, paladar, tato, são uma série de funções. Quando este sistema desequilibra, isso não é tão difícil, porque o índice é muito alto de pessoas com problema, você tem a disfunção do sistema, ou DTM, chamada disfunção ou desordem temporomandibular. Temporomandibular por causa da articulação que fica nessa região temporal e mandíbula. Então, disfunção temporomandibular. Existe um grupo complexo de músculos que vão nos ajudar a usar essa região. E precisamos então falar sobre os sintomas que as pessoas vão observar em casa e que podem sinalizar que elas precisam de um diagnóstico. Quais seriam? Então, vou falar dos sintomas, mas depois eu vou até explicar realmente as componentes do sistema, como a Alcione apontou. Mas os sintomas são comuns e as pessoas podem perceber no dia a dia. Primeiro, dor ao mastigar, dor ao deglutir, limitação de abertura bucal, você não consegue abrir muito a boca. E também uma irregularidade no movimento quando abre. E são sintomas em várias regiões. Dores musculares, aí dor de cabeça, dor na face, dor no pescoço. Sintomas articulares, na articulação temporomandibular. Dor na articulação, artrite, inflamação da articulação, estalo quando abre a boca, aquele clique, aquele estalo quando abre a boca. Zumbido. Esses já são sintomas auditivos, sintomas do ouvido. Aí você pode ter zumbido, você pode ter tonteira ou vertigem, que todos eles compõem um quadro dessa doença, que é a disfunção do sistema, que é uma síndrome. Por isso que é uma síndrome, porque tem vários sinais e sintomas. Então é uma síndrome. Aí você pode me perguntar, mas isso é muito comum? Sim, vou dar um dado estatístico aqui. Em torno de 70% da população tem algum sinal ou sintoma dessa disfunção. Desses pacientes, 25% dos pacientes podem ter sintomas realmente que precisam de uma atenção profissional. Que vão trazer algum desconforto importante. Que vão trazer desconforto intenso, Intenso. E em torno de 10% precisa de tratamento mesmo, porque entra num ciclo de estresse e um ciclo vicioso de retroalimentação. Você tem um problema, aí você não consegue fechar a boca, você faz bruxismo, você faz apertamento, ou você tem
cansaço, isso atua no círculo límbico também cerebral, no sistema nervoso, e você acaba aumentando o seu estresse. E o estresse alimenta o problema, e o problema alimenta o estresse. Então fica Isso são em torno de 25% da população. Desses 25% da população são 53 milhões de pessoas no Brasil. 53 milhões. E desses, 10% precisam realmente de tratamento. Isso dá o quê? 5 milhões? Muita gente. 5 milhões e poucos de pessoas. Esses precisam mesmo, porque estão sofrendo no dia a dia, estão vivendo um problema e às vezes não sabe, por isso que um programa assim é importante. Porque às vezes a pessoa não tem um problema e não sabe nem o que fazer, a quem procurar e como resolver. Você falou de vários sintomas, as pessoas que estão nos assistindo identificaram, e aí elas agora devem estar se pensando, como é o tratamento? Como se trata essa disfunção? Então, primeiro vamos só falar assim, o que pode causar isso, né? Para depois a gente ver o tratamento. O que pode causar? Vamos dizer assim, quem tem todos os dentes, pode ser um contato errado nos dentes, quando dentes tortos. Então, qual que é o tratamento? Vai ser tratamento ortodôntico. Às vezes os dentes estão certos, mas falta um ajuste final. E aí quando a pessoa morde, toca primeiro um lado, ou toca e desliza, a mandíbula vai para frente, a pessoa não consegue achar um ponto confortável de mordida. Isso é uma informação muito desagradável para o cérebro, porque a gente toca os dentes em torno de 1.800 vezes por dia. Em condições anormais, em condições de excesso de função, pode chegar a 3.600, 4.000 vezes. Ora, isso é uma informação negativa para o cérebro. Então, isso causa disfunção. Então, o contato é errado. Mas, por exemplo, ausência de prótese só de um lado, tem dente de um lado e não tem do outro, aí desequilibra, porque morde, mas de um lado apoia e do outro não apoia. Então, próteses velhas, próteses gastas que já passaram do tempo, entendeu? Muito importante. Então, são várias coisas assim, por exemplo, até pacientes não tem mais dentes, estão com dentadura, e a dentadura gastou e ele não trocou. E aí começa a ter esses sintomas e não sabe por quê. Bom, enfim, os problemas, né, advêm exatamente dessas causas. Mas cada tratamento, cada caso tem que ser analisado e cada caso tem o seu tratamento específico. Tem que ser personalizado, né? Isso é personalizado. Como toda doença, né? É um ditado típico que a gente conhece em saúde, é que não existem doenças, existem doentes. Muito bom. Esse assunto é rico e nós temos muitas coisas ainda para falar. Vamos esmiuçar mais o tratamento e falar dos 76 anos da Cruz Odontologia. Mas nós vamos falar isso na extensão da nossa entrevista lá no canal do YouTube. Vem comigo? Sim, claro. E vocês também. A gente se encontra semana que vem aqui no jornal, mas você continua com a gente no canal do YouTube. Você estava com a gente lá no jornal, onde nós, na Coluna Saúde, estamos falando sobre a disfunção da articulação temporomandibular. Estamos tendo uma aula com o nosso especialista convidado, Dr. Mauro Cruz, que é uma sumidade na área dele e nos dá o prazer da presença. Vamos falar um pouquinho mais dos tratamentos, dos recursos que podem haver. Como você terminou lá no jornal falando, cada paciente tem que ter um olhar específico. Mas quais são as possibilidades? Então, por exemplo, os pacientes têm todos os dentes estão bonitos, estão perfeitos, mas está uma irregularidade que não permite um fechamento correto em harmonia com as partes do sistema estomatognático, né? Então, por exemplo, o sistema, como nós dissemos, foi projetado lá pelo Papai do Céu para fazer uma série de funções. Falar, deglutir, mastigar, entendeu? Os animais, atacar, defender, tudo isso se resume em movimento. Então, o sistema estomatognático executa suas funções por meio do movimento. Como que acontece isso? Então, você tem o primeiro ponto, são 4 pontos. Primeiro ponto, comando cerebral. Todos os movimentos mandibulares, todos os movimentos de língua, lábio, bochecha, musculatura do pescoço, que é a musculatura que dá o posicionamento, né, musculatura postural, tudo isso está registrado no cérebro da gente. Isso é como se fosse um algoritmo, nós chamamos de engrama de movimento, mas é um algoritmo de computador, é uma receitinha de bolo. Então o cérebro vai fazer qualquer coisa como isso que eu estou fazendo agora. Falar é um movimento extremamente complexo. Então o cérebro dá o comando. O que acontece? Os músculos respondem. Segundo ponto, resposta muscular.
Então os músculos respondem. Terceiro ponto, apoio condilar, apoio na articulação. Por isso que as pessoas falam distúrbio da articulação, mas o distúrbio é do sistema. O ponto de partida, o ponto de referência de todos os movimentos é uma posição chamada relação cêntrica do côndilo dentro da cavidade articular. Então veja bem, 3 pontos já. Então, comando cerebral, resposta muscular e apoio condilar. Tem que estar, o côndilo tem que estar certinho na articulação. Uma encontra com a outra. É onde dali partem todos os movimentos, é o ponto de referência. E o quarto ponto é a guia dental. Os dentes é que são a partitura, como se fosse na música, a partitura da qual permite todos os movimentos mandibulares para fazer todas as funções. Bom, se você tem uma falta de harmonia, falta de sincronia entre a posição do dente, a posição articular, a posição muscular e a posição cerebral, complicou. É uma desarmonia. A gente compara às vezes isso com uma orquestra sinfônica. É como se a orquestra estivesse tocando, alguns músicos tocando uma música, o outro tocando outra, que as partituras foram trocadas. Então você não terá mais uma sinfonia, você vai ter uma cacofonia. Fiquei imaginando que um paciente que tem uma fratura nessa região deve ter que fazer todo um alinhamento depois. Então, todos os pacientes, quer dizer, todos os pacientes que têm esse problema, o que você faz é exatamente harmonizar essas 4 partes. Você começa pelos dentes, primeiro, fazer com que os dentes permitam que o côndilo fique na posição certa. Então, você já harmonizou o dente com a posição condilar. Se você fez isso, a musculatura responde favoravelmente. Ela fica feliz, porque ela não está desequilibrada. Não está um côndilo para frente e outro para trás, porque quem mantém o côndilo na posição são os músculos. Muito bom. E se os dentes estão em harmonia com a articulação e o músculo gostou dessa posição, o cérebro também gostou, você já resolveu o problema. Entrou em equilíbrio. Entrou em equilíbrio, Muito entendeu? bom. Quando desequilibra, você tem a DTM ou a disfunção do sistema estomatognático. É fácil de compreender, certo? E também não é tão difícil de tratar. O que o público pode saber é exatamente isso. Identifique o seu problema. Se você sentiu qualquer coisa nessa região, dor, edema, cansaço, desvio de movimento, estalo na articulação, zumbido, tonteira, perda de propriocepção. O que é perda de propriocepção? Você morde na língua sem querer o tempo todo. Isso é erro da propriocepção, erro do sistema. Você pode equilibrar isso, entendeu? Muito bom. Morder na língua é um erro de propriocepção. E falar também. Eu tenho casos de pacientes, por exemplo, tive caso de paciente, um exemplo rapidamente para o paciente aí. O paciente chegou lá e falou: eu sou professora, eu sou diretora, inclusive, eu tenho reuniões permanentes. Eu não estou conseguindo falar algumas palavras. Eu vou falar atropela. Eu não consigo pronunciar. Por que ela não consegue pronunciar? Porque a fala é um movimento complexo, é movimento. Quem faz são os músculos, comandado pelo cérebro, partindo de um ponto de referência e guiado pelos dentes. Olha, veja bem, entenderam os 4 pontos? Aí ela não consegue falar, por quê? Porque há uma desarmonia. Aí você equilibrou, ela voltou a falar normal. Maravilha. Então, não adianta mandar para o fonoaudiólogo. Depois a gente encaminha o fonoaudiólogo. Mas primeiro você tem que tirar o obstáculo físico. Senão o pobre do fonoaudiólogo não consegue resolver. Fica lutando, né? Essa é uma das questões que a gente tem. E a gente vê com certa frequência. É necessário, por exemplo, que primeiro se equilibre o sistema para o fonoaudiólogo depois dar ao paciente a harmonia final da fala. Muito bom, a cereja do bolo. Nós não podemos deixar de falar de um assunto relevante, que são os quase 80 anos de Cruz Odontologia na nossa cidade. Eu quero deixar esse momento final da nossa conversa, do nosso encontro, para falar desse assunto que é um presente para Juiz de Fora, ter uma clínica desse porte, que faz ciência, né, que pesquisa, que manda artigos científicos para o mundo inteiro. Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, Alcione, a gente tem uma alegria, um orgulho muito grande de dizer isso, porque a clínica surgiu com meu pai em 1950. E meu pai tem uma história muito peculiar, né? Ele começou como dentista prático, trabalhando em lombo de burro, levando equipamento lombo de burro de fazenda para fazenda. E no final ele graduou, fez faculdade, fez 2 cursos de pós-graduação
e terminou a vida dando aula em 6 países e no Brasil de norte a sul. Que coisa. Quer dizer, ele escreveu uma história, gênio, né? Ele começou Então, numa próximos. época que realmente não tinha recurso. E terminou, até ele faleceu em 1996, já dentro de uma época altamente tecnológica, e ele foi reconhecido no Brasil de norte a sul. Ele que fundou a clínica, e depois nós fundamos junto o centro de pesquisa junto com a clínica, que hoje tem 171 trabalhos científicos publicados. E como a gente criou muitos produtos, materiais novos, inovadores, a gente também criou uma fábrica, fez uma fábrica que chama Biomac Med, fica aqui na Avenida Rio Branco, um pouco antes do Carrefour. Nós fazemos produtos e vendemos para o Brasil inteiro, inclusive para alguns países. Mauro, vocês são uma família de especialistas que tudo, tem passado o legado, né, tudo de pais da família, para filhos. Como é que vocês administram essa transmissão num mundo que gira muito rápido, com muita modernidade? Você disse que você vem de uma história de um dentista prático que fundou para uma alta tecnologia. Como é que é isso? Na verdade é o seguinte, a nossa geração, né, a sua geração, a minha geração, essas nossas gerações passaram por uma mudança tecnológica muito drástica, né? Nós saímos da carta manuscrita para o telefone agora, né, smartphone com tudo, ninguém consegue mais nem viver sem, você tem tudo na sua mão, né? Verdade. Você tem um computador, você tem inteligência artificial agora, que não dá mais para viver sem também, né? Então, essa transição, né, tanto pessoal, tanto no nosso dia a dia pessoal, quanto profissional, porque a gente tem que cuidar dessa evolução profissional a bem dos nossos pacientes. Então, o que a gente faz é estudar bastante isso sempre, nos reunir, né, sempre visando o bem-estar do paciente, sempre visando a dar o melhor, o mais avançado e o mais seguro para o paciente. Eu costumo dizer que a nossa clínica tem 2 características, que é vanguardismo com tradição. Isso Porque não adianta você ter só vanguardismo sem estar com os pés fincados no passado. O passado é muito importante, o passado nos dá lições, nos ensina. Então a gente tem uma tradição, mas ao mesmo tempo buscando sempre a vanguarda. Os olhos no futuro. Nós, por exemplo, hoje lá já trabalhamos com odontologia digital direto, né? Nós temos equipamentos que a gente nem sonhava, né? Meu pai nem imaginava isso, né? Por exemplo, o sistema de CAD/CAM, você faz um preparo, né? Eu não trabalho com essa área, mas nós temos lá, você faz um preparo num dente, por exemplo, e ao invés de moldar, você passa um scanner e escaneia. Isso vai para uma tela de computador enorme, e aí o computador analisa o seu preparo e fala se tem defeito. Que coisa. Se as paredes estão paralelas, se não estão, se tem erro de paralelismo. Que incrível. Não, e aí ele te avisa se você tem que voltar lá na boca do paciente e corrigir. Se tiver, você vai lá, dá um toque, escaneia de novo, coloca lá e ele fala, perfeito agora. Aí você faz a restauração no computador, ele checa a oclusão do paciente. Que incrível. E aí manda para a máquina, ele manda para a máquina. Uma Muito máquina, bom. isso é o CAM, é o seu CAD, né? Que é o Computer Aided Design, é o desenho, o projeto. Acabou de ficar pronto, ele manda para o CAM, que é o Computer Aided Manufacturing. Aí a máquina fica lá trabalhando e faz a restauração, 15 minutos depois está pronto, você coloca no paciente. Fica muitas vezes mais perfeito do que antigamente. Ganhamos todos que temos a sorte de ter uma empresa, uma família como essa, aqui em Juiz de Fora, fazendo ciência para o mundo. Quero dar os parabéns para você, muito obrigado. para toda a sua família, que eu conheço muito, a sua clínica, que é tão renomada e que nos dá a alegria de estar conosco aqui no Saúde. Mas a sua família também dá muito orgulho pra gente. Que Sabe bom. que eu era apaixonado com seu pai. Muito obrigada. Nós éramos amigos profundos, né? Vou encerrando a nossa conversa por aqui, já te convidando para voltar, porque você é riquíssimo em conteúdo, intelectual da odontologia, e nós queremos você sempre perto para poder desfrutar desses conhecimentos. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigado. E a você que esteve com a gente até agora, o Saúde é assim, despertando em você conhecimentos em todas as áreas que podem melhorar a sua qualidade de vida. A gente se vê semana que vem. Não esquece de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber notificações e ficar ligadinho com a gente aqui na TV Alterosa e no Saúde. Beijão para vocês. Obrigado, Dr. Mauro, um prazer e até breve. Saúde com Alcione Marocolo. Oferecimento: Farmapele, saúde, beleza e performance em um só lugar. Vem pra Farmapele.
Hospital 9 de Julho, há mais de 40 anos como referência em oncologia. Cruz Odontologia, 3 gerações onde tecnologia e excelência se encontram para cuidar de você. Dr. Felipe Coelho, ortopedia e tratamento avançado da dor. Instituto Edras, excelência em performance e longevidade. Viva mais, viva melhor.